A ACS, Associação de Capelania na Saúde, é uma associação beneficente de assistência social e educacional de natureza religiosa, humanitária, filantrópica e cultural, sem fins econômicos ou lucrativos e sem vínculo ou interesse político partidário. A ACS se dedica ao Ministério de Assistência aos enfermos, familiares e profissionais da saúde, bem como a formação e desenvolvimento de capelanias hospitalares. Também presta assistência espiritual a pessoas em sofrimento, mediante a aplicação do conforto da Palavra de Deus. Promove o desenvolvimento e integração de capelanias, capacitando, orientando, credenciando capelanias, capelães e visitadores hospitalares. Também supervisiona o exercício do Ministério de Capelania e promove a prestação gratuita de assistência e amparo social e material aos pacientes carentes e familiares. Outra função da ACS é promover atividades complementares aos enfermos hospitalizados em tratamento rádio ou quimioterápico, ambulatorial ou domiciliar, aos seus acompanhantes e cuidadores, bem como acompanhamento aos familiares após a alta médica ou o óbito do paciente. Nós cooperamos na humanização dos hospitais, através da interação com os profissionais e estudantes da área da saúde, promovendo devocionais, palestras, cursos e congressos para sensibilização e preparo para o cuidado integral dos pacientes. Promovemos assistência e apoio espiritual aos profissionais da área da saúde, através do aconselhamento pessoal. Esta é a ACS. Você também pode fazer parte da capelania hospitalar ou da Casa do Aconchego, trabalhando voluntariamente conosco. Venha se preparar. Temos agora um curso de capelania hospitalar em EAD. Entre no nosso site capelanianasaude.org.br. Olá, gente querida! Que gostoso estarmos juntos novamente. Para mim faz um século que eu não nos vejo, porque por 2 semanas nós só repetimos os nossos programas por não podermos estar usando o estúdio. Agora ainda estamos fazendo o programa de casa, mas estamos juntos novamente. Quero lembrar você que você pode conversar conosco através do seu celular, entrando pelo chat desse programa e se comunicando conosco. Nós queremos ouvir você, queremos ler o que você está pensando e responder algumas das suas questões. Então, participe do nosso programa. O nosso programa Capelania, Gente Cuidando de Gente, hoje está trazendo outra pessoa muito especial para falar sobre um tema diferente. Talvez você nunca tenha ouvido falar em QS, Inteligência Espiritual. Ouviu? Difícil, não é? Completamente novo o tema. E nós vamos trazer alguém queridíssimo, que eu vou apresentar para vocês já já. Mas eu quero começar lendo para você um texto bem conhecido. Está lá em Lucas 2, quando os pais de Jesus o levaram pela primeira vez ao templo em Jerusalém, por ocasião da Páscoa. E no fim daquele tempo das celebrações de Páscoa, eles estão voltando para casa. As mulheres sempre saíam antes, porque andavam mais devagar um pouco, e os homens saíam logo em seguida, apressando os passos e acompanhando, chegando perto das suas esposas. E Maria pensou que Jesus estivesse com o pai, e José pensou que ele já tivesse ido à frente com a mãe. Tanto que só depois de 3 dias eles vão dar conta de que ele não está com nem com um nem com o outro.
E eles voltam para procurá-lo e o procuram por 3 dias e o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino, se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Como qualquer pai falaria isso para um filho que estava perdido. Mas ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse, e voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. 2 coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, ele, Jesus, sendo Deus e se sabendo estar como Deus encarnado, ele voltou com os pais para Nazaré e era submisso a eles, completamente humilde, ensinável. E a segunda coisa que me chama a atenção é que Jesus, Lucas fala que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. E nós vamos estar conversando sobre isso hoje. Como podemos tratar, como podemos enxergar as pessoas como seres integrais. Você não é só corpo, você não é só cérebro, só mente, você não é só alma, você é um ser integral. E uma parte interage com a outra, nós somos feitos assim por Deus. E quem vai estar falando conosco hoje é o Dr. Fernando Manuel Freitas de Oliveira. Dr. Manuel é um amigo querido de muitos anos e eu o conheci através de um livro que despertou muita minha atenção, porque eu trabalho com capelania em meio ao sofrimento nos hospitais e o tema do livro, o título do livro era Quando a Bênção Não Vem. E ele depois, mais tarde, vai falar um pouquinho também sobre este livro, dentre muitos outros que ele escreveu depois. Mas o Dr. Fernando é natural de Tondela, Portugal. Fez a Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, residência médica em pediatria na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, trabalha no Hospital Infantil Menino Jesus, ele é pediatra, mas ele também é pastor, é professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, ou trabalhou ali por muitos anos. Preceptor de pediatria do internato da Universidade da Cidade, Unicid, e professor de bioética do curso de medicina da Universidade da Cidade, Unicid também. E tem muitos livros publicados e eu quero muito que ele fale sobre isso também. Doutor Fernando, meu querido amigo, tudo bem com você? Tudo bem, Eleni, é um prazer estar aqui compartilhando desse espaço com você. Eu cumprimento aqueles que nos veem nesta hora. É um privilégio para mim, novamente, participar desse ministério tão abençoado que é a da capelania. Muito obrigado pelo convite. Prazer em tê-lo conosco, e Fernando já fez muitas palestras para as nossas equipes de capelania, deu aula nos nossos cursos de capelania hospitalar nível 2 e o queremos de volta logo para o nosso presencial de novo também. Fernando, que tema é este? Fala um pouquinho, você gosta de juntar os seus temas bíblicos com a medicina, com música e com filosofia. Conta um pouquinho para a gente o que é tudo isso. Você começou lendo um texto da Palavra de Deus, do Lucas 2, capítulo 2, verso 52. Quero chamar a atenção para ele, porque
ele seria o início do que eu ia falar, que tem a ver com a pergunta que você acabou de me fazer. Tem uma música atual, não tão atual, do grupo Titãs, que foi um grande sucesso, chamado Comida, e ela poderia ser um texto bíblico, ou, na verdade, ela traduz Lucas 2:52 nas palavras do mundo moderno. Eu vou repetir um pouquinho as frases ali contidas nessa letra da música Comida, que eu acho espetacular. A letra diz assim: a gente não quer só comida, a gente não quer só comida, quer comida, diversão e arte. Quer saída para qualquer parte, quer bebida, diversão, balé, quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, quer dinheiro e felicidade. A gente quer comer e fazer amor. A gente quer a vida como a vida quer. A gente quer inteiro, não pela metade. Ou seja, essa letra do Titã está descrevendo uma visão holística do ser humano. Essa visão do quadrado do ser humano, desses 4 lados fundamentais que determinam a estrutura humana e que Lucas 2:52 também retrata. Porque diz que Jesus, homem, Jesus adolescente, crescia em estatura, ou seja, no lado do corpo, crescia em sabedoria, no seu lado intelectual, ele crescia em graça, mas aí o texto ainda divide. Que graça é essa? Graça perante Deus, ou seja, o lado espiritual, e graça perante os homens, ou seja, o lado de sociabilidade, de relacionamentos. Um quadrado. Essa figura do quadrado me é muito querida porque ela sugere uma proporcionalidade, uma igualdade no desenvolvimento proposto para Jesus e para todo ser humano. Interessante que essa figura do quadrado, esses 4 lados, também fazem parte da definição do que é saúde, do que é estar bem como pessoa humana, pela própria Organização Mundial de Saúde. A saúde é o bem-estar bio, ou seja, lá do corpo, somático, né? É o bem-estar bio, psicossocial e espiritual do ser humano. Isso é estar bem em saúde. Então, essa letra dessa música propõe isso, o mesmo que definia o crescimento ideal do Jesus homem, do Jesus adolescente naquela ocasião. Mas ainda a música termina com uma outra frase que me remete a outro texto bíblico. Ela diz que a gente quer a vida como a vida quer. A gente quer inteiro e não pela metade. Ou seja, João 10:10 diz que Jesus veio para nos dar vida plena e abundante. É isso que é viver, não pela metade, é isso que é viver inteiro, né? Agora, entrando no aspecto do que nós nos propusemos a falar, que é o QS, é uma outra medida de inteligência. E aí a gente vai ter que contar algumas histórias, né? Oba, eu gosto de histórias! Esse QS, Inteligência Espiritual, é o nome literal de um livro que foi lançado em 2000 pela 2 autores, o Ian Marshall e a Dana Zohar. Eles lançaram essa nova proposta de avaliar as pessoas humanas e de dizer quem era inteligente e como eram inteligentes. Quais seriam aqueles mais aptos, quais seriam aqueles mais que fossem se sair melhor na vida. Isso em 2000. Mas a história, então, agora começando a primeira história, eu vou contar outra depois. A primeira história começa lá na guerra, antes da Primeira Guerra, em 1910, mais ou menos, quando o próprio exército americano encomendou para a academia que criasse uma maneira de avaliar pessoas para fazer uma seleção das pessoas para entrar no exército americano. E aí a academia criou, em 1910, por aí, mais ou menos, um instrumento capaz de definir, olha, esse camarada é melhor que o outro, esse aqui é bom, esse aqui é super bom, esse aqui é gênio. E assim foi criado o famoso QI, Quociente de Inteligência, que bombou na linguagem moderna, né? Por muito tempo, até a década de 50, foi usado pelo Exército, claro, para escolher aqueles que seriam os oficiais comandantes, e foi usado por todo mundo, pelas escolas, para ingressar nas universidades, para mercado de trabalho, para selecionar os mais aptos e segundo aquele critério. O que era esse critério? Pode falar. Diga. Não. O perigo de, sabendo o seu QI, sendo ele alto, muito alto ou muito baixo,
ou deixar a pessoa orgulhosa e arrogante, prepotente, independente, ou jogar a pessoa no fundo do poço e falar, bom, eu sou burro mesmo, não vou ser nada na vida. Explica um pouquinho mais, por favor. Além disso, ele é falso, né? Ou é falso não, ele é passivo de erro. E isso foi mostrado posteriormente. Antes, para dizer do QI, ele é um questionário que tem umas 13, se não me engano, 13 segmentações, e avalia muito o lado mais racional, o lado lógico, o lado intelectual da pessoa, nesse sentido, né? E avalia a capacidade de avaliação tempo-espacial, avalia a linguagem, avalia a oratória, avalia a argumentação, enfim, muito ligado ao lado racional. E aí se imaginava, e aí foi a crítica feita pela academia, que as pessoas que tivessem um QI acima de 120, que são gênios, né? Os superdotados entre 130 e 140, e abaixo, entre os normais, nós aqui, somos 100, entre 100 e 120. Abaixo de 120 seriam os subdotados, né? Então se imaginava que as pessoas que tivessem um QI alto, acima de 120, fossem aquelas que mais se sobressaíssem na sociedade, tivessem mais expressão, fossem mais ricas, mais famosas, tivessem poder nelas, né? Naquilo que faziam, enfim. Mas se verificou que, na verdade, muita gente com esse tal QI alto eram infelizes. Eram infelizes ou não tinham dinheiro, ou não tinham um casamento estável, ou eram infelizes no amor, né? Vamos chamar assim. Enfim, não eram bem-sucedidos na vida. Então, a academia começou a ir atrás de um outro instrumento ou tentar explicar quais as razões que levavam uma pessoa com esse QI, na avaliação desse instrumento, não se dar bem. Aí, na época de entre 50 e 90, mais ou menos, se estudou, e, na verdade, em 1994, um outro autor chamado Daniel Goleman, que escreveu o livro chamado QE, Quociente de Inteligência Emocional. Bem famoso o livro dele. Tornou extremamente famoso esse jargão, né? Ele explicou o que parecia não ter resposta até então. Não, na verdade, as pessoas que mais bem-sucedidas são aquelas que conseguem superar problemas. São aquelas que conseguem, apesar das adversidades, se focarem numa meta. São aquelas que têm uma resiliência maior. Isso. Ou seja, era a palavra que eu ia usar. Resiliência. Resiliência maior. É aquelas que tinham a capacidade de agregar pessoas, de ajuntar pessoas para chegar num determinado fim. Enfim, ele estava falando de um aspecto puramente emocional. Então, ele viu que só o lado racional não era suficiente para explicar o sucesso de ninguém ou as pessoas serem felizes na vida. E aí criou essa outra abordagem, que engloba, claro, aquilo que o QI já tinha contextualizado e ampliava o leque de interpretação, contemplando o lado emocional. Então, mas isso ótimo. Mas esse lado da emoção, primeiro né? O cérebro só, né? Só as relações intelectuais aí, e depois emoções somadas aí e avaliadas também. Exatamente. Ótimo. Mas o interessante é que o QI durou de 1910 até 1990, praticamente, né? Ou seja, quase 80 anos. É como aquele instrumento, como se fosse o ditador da norma, né? Agora, o QE já teve uma vida mais efêmera, porque de 1994, 94, até 2000, quando entra o Ian Marshall e a Dana Zoner, ela já cria um outro instrumento de avaliação das pessoas, e aí entra o QS, Quociente de Inteligência Espiritual. E só uma ressalva que não necessariamente o espiritual está se referindo à religião. Ao contrário, no livro ele fala de espiritualidade, no sentido mais claro, né? Amplo. E esse QS veio fazer o quê? Explicar de novo. Olha, apesar de muita gente ter um QE alto, ele também havia muitas pessoas que não se davam bem na vida, não tinham sucesso, não eram felizes no seu relacionamento familiar, enfim, tinham dificuldades. Então, deveria ter outra coisa que explicasse o sucesso daquelas pessoas que são as mais bem-sucedidas. Foi essa a proposta do
do QS, desses dois autores. E ele veio chamar o QS a atenção para uma outra coisa que está embutida nesse quadrado que a gente colocou no início, do quadrado humano, e que o texto de Lucas também colocou. Você tem uma dimensão que precisa ser contemplada, que faz parte constitutiva do ser humano, que é a dimensão espiritual, que nenhum dos outros dois instrumentos contemplava. Esse QS está mirando nisso. Aí, se Muito você bom. quiser que eu continue, eu falo a outra historinha que é bem exemplar do que é esse QS, ou a que ele se aplica, né? Na verdade. Podendo engatar? Conte essa segunda história, mas depois eu vou querer saber como tudo isso foi aplicado naquele seu primeiro livro, numa situação de crise, o livro Quando a Bênção Não Vem, porque assim você vai colocar toda a sua parte racional, o seu QI e o seu QS juntos, né, contando para a gente como isso funciona. Pode falar, a segunda história. Essa segunda história, na verdade, ela resume um pouco, acho que de maneira exemplar, o que o QS é, na verdade, ou a que ele se propõe. E faz parte do próprio livro. Na verdade, é o último capítulo do livro, o 15º capítulo, em que ele conta a história de um americano, um empresário americano que estava passando férias na costa mexicana e estava perto de uma aldeia e viu chegando um barquinho de pesca pequeno e dentro dele apenas o pescador e o barquinho. Quando ele se aproximou ali do lugar onde ele estava, o barco, ele viu que dentro do barco estava cheio de atum barbatana amarela. Se você me perguntar se eu já vi algum atum barbatana amarela, eu digo que não. Eu só comi atum, só que para mim ele tem outra cor. Então eu não sei nem, mas me pareceu que esse atum barbatana amarela é uma espécie de alta qualidade, né? E aí esse empresário ficou interessado, se aproximou do mexicano pescador e começou um papo em que ele perguntou: quanto tempo você levou para pescar essa quantidade de peixes? O pescador respondeu: poucas horas. E por que você continuou o diálogo do americano? E por que você então não continuou mais tempo para pescar mais peixes? Aí o pescador respondeu: porque eu já pesquei o suficiente para as minhas necessidades. E o americano ainda perguntou, não satisfeito com a resposta, ele disse o seguinte: mas eu gostaria de perguntar mais uma coisa. O que você faz depois que você acabou agora a pesca? O que você vai fazer? Eu vou dormir um pouco, eu vou comer, brincar com os meus filhos, depois eu volto a pescar mais um pouco, tiro a cesta ou a siesta, né, com a minha mulher. Aí à noite eu vou para a aldeia, para o centro da aldeia, vou tomar um vinho e vou tocar violão com meus amigos. Enfim, eu tenho um dia cheio e intenso. Aí o americano não se conformou com isso e ele disse: olha, eu queria te ajudar, porque eu estudei em Harvard, eu sou administrador, e eu queria propor para você uma carreira de negócio que eu vejo que você tem muito potencial. Você poderia trabalhar mais horas para conseguir mais peixes, e com isso você poderia depois, com o tempo, comprar um outro barco, e ainda na sequência, se você continuasse nesse trabalho, você poderia até montar uma frota de barcos. E na sequência você poderia ainda fazer o seguinte: em vez de você vender no mercadinho que nem você vende, você abre uma processadora de peixe e você vai ser o empresário que vai manipular esse mercado. E a expansão pode ser tão grande que você vai ter necessidade de mudar para a Cidade do México ou para Los Angeles, e quem sabe em Nova York, você abrir o capital da sua empresa e aí você estará ganhando milhões e milhões. E aí o pescador pergunta: mas quanto tempo leva isso? Ele falou: aproximadamente uns 15 a 20 anos. Tá, e depois disso o que vem? A aposentadoria. Mas o que eu vou fazer na aposentadoria? Aí o americano diz: olha, você vai ter tempo para você pescar um pouquinho, dormir, pescar mais um pouquinho, brincar com seus filhos, tirar a siesta com a esposa, ir na aldeia tomar o vinho e tocar violão com seus amigos.
Aqui nesse exemplo tem explicado o que é uma mentalidade espiritualmente embotada, ou um QS, melhor colocando pela linguagem do livro, um QS embotado que corresponderia ao administrador racional, puramente racional, e aquele que teria um QS altamente desenvolvido, que seria do pescador. Qual é a diferença? É que o pescador sabia viver com propósito. Ele sabia o que queria na sua experiência de vida, o que ele queria conseguir e o que fazia sentido para ele, né? Então, isso resume, essa historinha resume de maneira simples o que é o QS, né? É aquela habilidade que as pessoas têm que ter de encontrar sentido. E nós somos seres de sentido, ou em busca de sentido, né? E aí eu vou lembrar de mais um outro cara famoso, que é o John Lennon. Deixa eu só entrar aí só um pouquinho, Fernando. Você falou sobre equilíbrio de vida, né? Isso foi mais importante, porque o autoempresário está pensando em números, em produção, em resultados, e aquele que está valorizando a sua inteligência espiritual consegue equilibrar a vida em todas as suas dimensões. A sua vida tem sentido, tem propósito. É isso que você está querendo dizer também? Exatamente. E ela vai estar construindo um legado, não está construindo uma fortuna, nem sempre, né? Mas está construindo um legado, está carregando a sua família junto, está cultivando um relacionamento saudável com a sua esposa, com os seus filhos, e tem prazer em viver, tem tempo para descansar, tempo para se divertir com os seus amigos. Então a sua vida é alguma coisa muito mais gostosa, muito mais agradável. Não é trabalhar dia e noite para um dia, quando eu me aposentar, então poder fazer alguma coisa que eu gosto de fazer, e não tive tempo enquanto eu estava só trabalhando para ganhar dinheiro e deixar para os meus. Muito bom, muito bom. E o interessante é que aqueles 15, 20 anos que ia demorar, o tempo, né, que ia levar para construir esse legado, era o tempo que ele perdeu de construir com os filhos algum legado que realmente valesse a pena, né? Ou fundamentaria nos filhos alguma coisa muito mais importante que depois naquela aposentadoria acenada, né? Mas é isso, provavelmente quem só foca a sua vida em estudo, né, em sempre ter mais títulos e mais dinheiro e produzir mais, quando chega numa certa idade já que ele está bem financeiramente, talvez ele já não tenha mais a sua esposa e nem os seus filhos por perto, porque eles se acostumaram a viver sem ele, né? Verdade. Mas eu ia citar mais uma musiquinha, aliás, não é música, eu ia citar um autor de música, o John Lennon, aquele lá, o famoso dos Beatles. Perguntaram para ele certa vez para onde ele estava indo, ele disse, se ele estava indo, como é que eu vou saber se eu estou indo para frente, se eu não sei para que lado que eu estou voltado? Muitas vezes as pessoas vivem na vida indo, mas não sabendo para onde estão indo, porque não sabe para que lado está indo, né? Enfim, qual é o foco que determina aquela jornada, qual é o alvo que determina aquele passo, né? Um outro autor que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl, ele diz que a vida nos interroga e que as nossas respostas no dia a dia são as respostas à vida. Então, as rotas que a gente vai traçando, vai construindo, são rotas provenientes de escolhas. E as escolhas pressupõem que você tenha discernimento racional, discernimento emocional, discernimento social e também, não esquecer, fundamental, o discernimento espiritual. Aí volto no QS, porque o próprio QS fala o que é esse determinante, essa capacidade de QS, né? O que é essa capacidade de discernimento espiritual? É enxergar mais adiante, é enxergar para frente, é fazer ter uma visão holística da vida e compreender a finalidade das coisas.
Então, as pessoas que têm esse QS desenvolvido são aquelas que fazem mais perguntas e têm menos respostas. São aquelas que perguntam por que das coisas, para que das coisas, o que se ganha com isso, o que os outros e eu ganho com isso, aonde vai levar as nossas atitudes, vão levar a quê? Vai construir o quê? Essa capacidade de transcender o aqui, agora e o momento circunstancial é uma das características daquelas pessoas que têm QS alto, né? Conseguem vida com propor... propósito. Exatamente, é a famosa vida com propósito. Você me faz lembrar de Eclesiastes 12, onde o autor fala: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, e por aí, e daí para frente, né? Mas assim, muitas pessoas, a gente está conversando com eles, principalmente eu trabalhando nos hospitais, as nossas equipes tal, vamos conversar com pessoas que nós não conhecemos. E chegamos puxando o assunto e fazendo uma anamnese espiritual, levantando os dados para saber quem é aquela pessoa, quais são os seus ideais, em que ela crê. E é muito interessante algumas pessoas falarem: eu deixei para pensar em Deus quando eu fosse velho, quando eu fosse já resolvido na vida, mas agora que o meu tapete foi puxado, que eu estou num leito de hospital e não sei se eu vou sair daqui, eu estou refletindo sobre o Criador. Como é importante a gente ter o tempo de parar e pensar no Criador agora, né? Enquanto estamos vivos, saudáveis, e diante dessa pandemia, nós não sabemos por quanto tempo também estaremos saudáveis diante de tantas coisas que nós temos visto. Tem um texto de Eclesiastes que diz que é de Provérbios, né? Que é mais fácil encontrar sabedoria no luto do que na casa da alegria, né? Ou, em outras palavras, é muito mais fácil a gente parar para pensar, porque o sofrimento nos obriga a isso, nesses momentos de dor, né? É mais fácil parar para pensar. Então, é claro que acho que os normais, vamos chamar assim, as pessoas minimamente normais, elas, de alguma forma, estão pensando sobre o que é a vida, a brevidade, a efemeridade, a nossa fragilidade perante a vida, perante a existência. Enfim, esse é um momento de reflexão, quer queira ou não, mais ou menos acentuada para uns, mais profunda ou não, mas é um momento de parada. E esses momentos são importantes, né? Porque eles podem ser momentos de mudança de rota, de mudança de objetivos, né? Ou de uma recontextualização das coisas, né? Então, assim como aconteceu com Jó, né? Ele poder falar: sim, antes eu te conhecia só de ouvir, e agora os meus olhos te veem. Uma mudança verdade. Depois do sofrimento, da perda da saúde e de todos os seus bens também. Você queria que eu fizesse um link com Quando a Bênção Não Vem? Acho que você está dando a dica agora. Eu estou mesmo. Porque, na verdade, esse foi um momento curto, de 93 dias, para ser mais exato, 94 dias, em que eu fui obrigado a parar para pensar, em que a doença chegou para minha esposa e a levou nesse período de tempo, né? Que parada foi essa? Foi uma parada para brigar com Deus, primeiro, né? Então, como qualquer ser finito e qualquer ser dentro desse quadrado que a gente eu também fui aquele ser frágil, vulnerável, e que se revoltou e que teve a sua fraqueza, momento de fraqueza total, né? De fragilidade total, e nessa hora a gente briga com Deus. Mas, assim, a briga com Deus é oração.
Quando eu digo brigar com Deus, é um momento de oração em que você expõe a sua nudez, em que você expõe como você é e como você está. Na verdade, você expõe a nudez que Deus já sabe como você já está, né? Então, esse foi um momento de intensa relação com o Eterno, nesse sentido. Olha, eu não estou entendendo nada, não sei o que vai acontecer, não sei muito menos por que está acontecendo, né? Mas como é que a gente sai dessa, né? A gente sai dessa primeiro se entregando à realidade do momento, né? Não fugindo dele, né? Então a gente passa por todas aquelas fases da Elizabeth Kübler-Ross, né? Da barganha, da raiva, da aceitação por último, né? Aquelas 5 fases, claro, né? E isso é um processo natural em que cada um vivencia a dor e o sofrimento, seja ele qual o tipo que for, o causador, né? Você vivencia esses etapas. Então, é fundamental vivenciar o luto, é fundamental vivenciar a dor, ou seja, imergir dentro da taça até o fundo. É de lá que você sai, né? E você sai porque você encontrou forças renovadas aonde? Numa coisa que nunca me faltou, que é a esperança. Esperança em quê, afinal? Eu costumo dizer que esperança não é a certeza daquele quadro ruim ser revertido, daquela doença ser curada, ou daquilo que eu estou querendo ser alcançado. Não. Esperança é saber que na minha caminhada, seja lá qual for o desfecho dela, eu vou estar acompanhado daquela presença santa e permanente que é a presença do Eterno, a presença de Deus comigo. Então, essa certeza de que você não está sozinho na jornada é que nos faz transpô-la, é que nos faz enxergar o outro lado ou chegar ao outro lado, né? Então, essa foi a primeira conclusão que eu obtive na prática naquele período de sofrimento. Então, o livro Quando a Bênção Não Vem trata da descrição desses fatos todos, né? E trata de alguns questionamentos muito comuns que as pessoas fazem, né? Será que o sofrimento que eu estou passando é fruto de pecado? É porque eu não orei direito? É porque eu orei do modo errado? Será que Deus tem um propósito nisso? Será que o que ele quer me falar, né? Então, são teologias do dia a dia comuns, são interpretações bíblicas que nos foram passadas ao longo do tempo e que vão sendo marcadas em nosso cérebro e criando trajetórias tão fixas, tão rígidas, que às vezes machucam mais do que ajudam a aliviar a dor, né? Então, quando eu escrevi esse livro, eu já o escrevi praticamente durante o processo de acompanhamento da enfermidade da minha esposa, né? Porque fui obrigado a pensar em tudo isso que eu estou falando. E as respostas vinham devagarzinho, como aquele manazinho de todo dia, né? Do deserto lá para o povo de Israel, vinham com algumas mudanças de compreensão de frases desse tipo que eu citei antes, né? É interessante porque você, como médico e também pastor, eu creio que a luta intelectual, emocional e espiritual foi dobrada, porque o profissional da saúde, quando está cuidando de alguém querido seu, ele fica pensando o que falta, né, no meu entendimento, o que eu ainda não enxerguei, como eu posso tratar ou como eu posso sugerir tratamento. E o pastor também questiona, faz essas perguntas que você fez a si mesmo, onde eu errei, onde eu pequei, e apoiado numa teologia distorcida. Se a gente for para o livro de Salmos, a gente vai enxergar a abertura dos salmistas em falar com Deus, revelando o que estava no fundo dos seus corações. Eu fico encantada com o Salmo 13, por exemplo, o salmista falando, Davi falando, até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Questões profundas que surgem no meio do sofrimento. Como é que você se apoiou no eterno Deus em meio a tudo isso? Só fazer uma correçãozinha na tua palavra aí, que eu não sou pastor não, viu, Helene?
eu me É meto a escrever professor um de pouco. teologia. Não, também não diria isso. Eu me meto a escrever, a falar sobre teologia, porque é o seguinte: a minha fé tem que ser racional também. Ela não fica no vazio da emoção e nem no vazio da espiritualidade sem uma argumentação lógica que é em base, né? Então, a preocupação em juntar tudo isso é que me faz refletir teologicamente, entre aspas, às vezes, né? Mas uma das coisas que, como médico, eu sofri mais, talvez, por quê? Porque eu já antecipava passos, né? Ou seja, antecipava desfechos. Isso é ruim, né? Terrível. Ruim no sentido, machuca mais do que vocês pensam, ou possam pensar, melhor dizendo. Realmente, essa inerente à profissão, claro, você antevê coisas, né? Então, isso faz a gente sofrer duas vezes, né? Mas uma coisa que me fez, de certa forma, caminhar com alívio é a seguinte: o que eu sou diferente dos outros? Em vez de eu fazer a pergunta por que para mim, eu fiz a pergunta por que não eu? Por que não comigo? Enfim, em que eu sou especial para não merecer essa contingência que é comum a todos os homens, ou seja, o sofrimento, a doença, a vulnerabilidade? Por que não comigo? O que eu tenho de diferente para dizer, ó Senhor, mas por que eu? Né? Eu inverti a pergunta, porque eu cheguei à seguinte conclusão: olha, eu sou tão pecador quanto qualquer outro, eu sou tão limitado quanto qualquer outro, eu não tenho um QI maior de que 140, não tenho um QI exacerbado, nem um QS lá nas alturas. Eu sou apenas um ser buscando sentido e que dependo de uma coisa chamada graça, a misericórdia de Deus para encontrar força, motivação, coragem para passar por tudo isso. Então, o começo do entendimento daquele processo foi eu inverter a pergunta: por que não comigo? Né? Porque as pessoas em geral fazem, aliás, se eu comecei com a pergunta inicial era essa: mas por que, Senhor, com a minha esposa? Jovem, etc., trabalhando no teu serviço, no teu ministério, como que ela trabalhava com a música, né? Então, por quê? Né? Mas, assim, a resposta foi clara: olha, porque você é só um ser humano, sujeito às mesmas contingências de qualquer outro ser humano. E a graça é que faz a diferença. Não necessariamente para você continuar vivo, mas necessariamente para você sentir conforto e paz enquanto estiver vivo, apesar do que as circunstâncias acarretarem para você, trouxerem para você, né? Então, essa acho que foi a chavinha que mudou o meu entendimento naquela ocasião e que me fez escrever aquele texto todo. Aquele texto foi interessante no sentido de que acabou praticamente 2, 3 dias, uma semana depois que a minha esposa tinha sido enterrada, eu comecei a pôr no papel aquilo que eu refleti antes. E o livro foi escrito praticamente em 48 horas. Depois você vai burilando, é claro, para você tornar ele compreensível para todo mundo. Mas, assim, aquilo foi fruto de um processo de intensa dor, mas de intensa verdade para comigo mesmo e para com Deus em especial, né? Mas acho que... Diga. Não, como é importante nós aproveitarmos até as coisas tristes, até as coisas ruins que acontecem na nossa vida para crescer em meio a tudo isso, aprender mais com o Senhor e para comunicar aos outros, porque quantos estão passando por situações semelhantes a esta e estão sofrendo sozinhos, calados, não tem com quem se abrir, não tem como compartilhar a sua dor e por isso sofrem a mais até. Eu quero aproveitar essa dica que você me deu também para anunciar um evento que nós estaremos fazendo hoje à noite e todas as sextas-feiras do mês de abril, chamado Aos que Choram. Nós vamos fazer lives pela Associação de Capelania na Saúde, e essas lives são para justamente demonstrar empatia,
que Jesus nos dá, né? Sorrir, se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Diante dessa pandemia, onde tantos perderam os seus queridos, mais de 330 e poucos mil só com Covid, 1,5 milhão de pessoas que faleceram em um ano, como nós precisamos estar trazendo o amor de Cristo, o aconchego, chorando junto, mas ao mesmo tempo trabalhando a esperança. Então estaremos no nosso canal de YouTube da Capelania na Saúde, hoje à noite, às 8 horas, e todas as sextas-feiras. E hoje nós teremos o reverendo Alberto, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros também, co-pastor, e também reverendo Ernie Seibert, que é diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil, e também o Fábio como músico. Então, quero convidar todos vocês para estarem junto com a gente nesse tempo difícil. Fernando, antes de você falar mais um pouquinho, eu quero ler para você, eu perdi aqui agora, mas eu vou ler já algumas participações que têm chegado aqui pelo nosso chat do programa. A Tainá Félix Moreira fala assim: excelente exposição. É importante pensarmos nisso. Precisamos saber que Deus é o nosso foco, o nosso alvo. Aqui aparece a nossa propaganda, nosso banner do Aos que Choram, hoje à noite, com toda essa gente boa e trabalhando em lives para uma nação luto, trabalhando esperança em meio a toda esse sofrimento de perda que estamos vivendo agora. Fernando, fale mais um pouquinho sobre a sua experiência e sobre fé cristã. Eu ia falar um pouquinho ainda do QS, para mostrar uma curiosidade que acho que é interessante. Em 1997 começou a surgir os primeiros trabalhos sobre ressonância magnética, né? E tentando mapear o cérebro e como funciona o cérebro. E nessa pesquisa, dois autores, o Persing e o Harmar Chardin, chegaram à conclusão que havia na estrutura do cérebro humano, entre os lóbulos temporais, uma pequena estrutura que emitia ondas, trabalhando em ondas de 40 Hz, conseguia, parece ser ali o centro onde capta, onde circula aquele fluxo de transmissões neurais de quando a pessoa está em processo reflexivo, quando ela está em processo de alta concentração, quando ela está espiritualmente mais elevada. Parece que detectaram esse ponto que eles acabaram chamando de ponto Deus. Isso aí é um pouquinho questionável, mas o que eu acho interessante é o seguinte: olha, o Criador nos fez com um hard capaz de entender a sua presença. Se tem o ponto Deus mesmo real ou não, tanto faz. Mas se tiver, nada de estranho. É como se você fosse aquele ser criado por Deus com um hard, ou seja, com um equipamento suficientemente capaz de entender como é que a sua presença, ou a santa presença, ou essa presença existe ao redor de você, impregnando a existência de tudo, né? Isso é interessante. Mas ainda, o livro termina com as características que as pessoas que têm um QS elevado, ou seja, que têm essa capacidade de transcender o aqui e agora e verem o foco, né? Tem. Eu vou citar porque eu acho que o mundo está precisando de gente com essa característica, especialmente esse mundo ainda pandêmico e muito mais o pós-pandêmico. Então, ele cita 10 características que eu vou enunciar aqui. Essas pessoas que têm um QS elevado, alto, praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. Ou seja, são capazes de fazer interiorização, são capazes de fazer reflexão, são capazes de chegar para o mundo e falar: vamos parar um pouquinho, agora está na hora de eu me aperceber e entender as coisas, parar.
O mundo precisa parar. As pessoas precisam parar na sua correria para poder fazer esse tipo de autorreflexão e de reflexão, né? Como Outra salmista, característica... como salmista Exatamente. perguntando por que estás abatido, a minha alma, por que te perturbas dentro de mim, parar para conversar consigo mesmo, com a sua alma. Você sabe que o livro de Salmos é o único livro da Bíblia que é o homem que fala para Deus, né? Os outros, em geral, é Deus falando para a gente. Mas os Salmos não. É o que o homem, ser humano, foi capaz de aperceber e foi capaz de chorar junto, brigar junto com Deus e ir para baixo e para cima nessa relação e se expõe ali. O Salmos, eu acho um livro maravilhoso. A segunda característica das pessoas com QS alta é que são levadas por valores, são idealistas, ou seja, têm um propósito. Né? Terceira característica, tem capacidade de encarar e utilizar a adversidade, ou seja, o sofrimento, a dor, o não, aquela barreira não é o fim da estrada, é apenas uma barreira, e que vai ser superada com a graça daquela presença constante que está emulando as motivações de quem está no caminho. Né? São holísticas, outra característica, né? Ou seja, são capazes de compreender o ser humano com aquela mesma visão que a música do Titãs tem, né? Eu preciso fazer arte, eu preciso ouvir música, eu preciso comer uma bela macarronada, eu preciso ler um belo livro, eu preciso me divertir, eu preciso contar piada, eu preciso também ir e orar, e estar na igreja, estar convivendo com outros, né? Celebram a diversidade. Quanto que o mundo hoje precisa de tolerância e de entender que os desiguais não são inferiores, são apenas diferentes. Né? Então, essa mensagem de entender a diversidade é uma coisa extremamente necessária para o mundo deste século XXI, que já começou há 21 anos. Né? Outra característica, tem independência, ou seja, não seguem a manada, né? Não segue o que todo mundo está fazendo, eu vou fazer. São capazes de se colocarem sozinhos perante o confronto de muitos, porque sabem o que querem, sabem aonde querem chegar, e sabem por que estão ali e por que querem chegar lá. Né? Pergunta sempre por quê, ou seja, isso aí você está bom, você está me indicando, mas leva a quê? Por que você quer que eu faça isso? Por que você está fazendo isso? Né? Em outras palavras, qual é a real motivação da sua alma e do seu entendimento para que você faça o que faz, né? Tem capacidade de colocar as coisas num contexto mais amplo, acho que é uma ampliação do que falamos, né? Tem espontaneidade, ou seja, quando você sabe o que quer e quando você tem a certeza que não está sozinho no caminho e que você tem convicção das coisas que faz, você é espontâneo, você é porque é, né? Não é pesado, é leve. Né? Então você tem graça em si, porque é leve, né? O caminho se torna leve, né? E tem a última característica apontada nesse livro, é que as pessoas têm compaixão, ou seja, este mundo precisa de empatia, esse mundo precisa de solidariedade, fraternidade, porque são todos desdobramentos de uma única palavra que é a essência de quem? De próprio Jesus, ou seja, amor. Então, essas pessoas que alcançaram ter um QS elevado são expressões, todas essas são expressões daquela graça que Deus nos permite a perceber, seja lá pelo ponto Deus do cérebro ou não, seja lá no seu lábio, no seu coração, como se diz em hebraico, seja lá do que for. Nós, todos seres humanos, temos a capacidade de nos apercebermos do eterno. E quando essa presença é apercebida e ela se torna praxis, né, na nossa vida, ajuda a nos mover, ela é leve e a gente se torna espontâneo e a coisa rola numa boa. Essa é a espiritualidade sem dogmas, né? Essa é a espiritualidade sem religiosidade, mas apenas com a fluência do Espírito de Deus em nós, né? Exatamente, quando Cristo vive em nós, nós temos essa espiritualidade, não é? Que é fruto da graça de Deus, que vai nos transformando e conformando ao caráter de Cristo a cada dia.
e como é importante nós vivermos com Cristo, em Cristo, conhecendo mais a pessoa de Cristo através da palavra, conversando com Ele em oração, como os salmistas, como você citou, tanto fizeram, abrindo o coração, rasgando o verbo, porque é só o Senhor que pode dar esse propósito de vida, pode dar essa coragem para viver, forças em meio ao sofrimento, às situações mais críticas. É a certeza, como você falou, que Ele está conosco, nós não estamos sozinhos, não fomos abandonados, Ele nunca nos abandonará, nunca jamais nos deixará, porque Ele é fiel. É contrário a todas as promessas que Ele fez. Ele estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Quero ler só um salmo que você conhece bem, Salmo 42, versículo 1. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como precisamos caminhar com o Senhor. E quando temos esse compromisso, esse desejo, essa satisfação de caminhar com o Senhor a cada dia, Ele faz com que a nossa vida tenha outra dimensão, tenha outro sentido, tenha um propósito, e a gente possa viver aproveitando de todas as áreas que o Senhor nos deu, né? Sendo seres com uma vida integral, que glorifica o nome do Senhor, que nos criou e que é bênção para a vida de outros também. Fernando, eu queria que você sintetizasse tudo isso, porque estamos no fim do nosso programa, infelizmente, mas quero agradecer muito, porque foi muito proveitoso, foi precioso tê-lo aqui conosco, viu? Por favor, a sua palavra. Bom, de novo, a minha gratidão, é um privilégio estar aqui compartilhando essas coisas. É sempre bom falar de coisas que nos tocam por experiência, em primeiro lugar, né? E eu agradeço. Mas eu queria terminar dizendo que, evocando uma imagem de uma arte chinesa, que é o Kintsugi, em que os chineses, não, japonesa, em que eles trabalham a cerâmica, por exemplo, os vasos que se quebram de alto valor, caríssimos. Quando se quebram, eles trabalham isso colando caco por caco, peça por peça, com uma cerâmica, uma laca, uma cola dourada, filetes de ouro, né? E aquele vaso restaurado, ele tem um preço de mercado maior que o antigo. Ou seja, aquele vaso de cerâmica que era caríssimo, quebrado, ele foi restaurado e se tornou mais valioso ainda. Por quê? Porque houve trabalho humano ali que contemplou cuidado, carinho, dedicação, compreendeu a efemeridade das coisas, a temporalidade das coisas e investiu na reconstrução daquilo. Eu acho que o mundo precisa de que todos nós, cristãos e não cristãos, mas que tenham a percepção, foram capazes de ter a percepção do eterno, que está aí e pronto a se revelar a quem quer que ele deseje que ele se revele, está pronto a se revelar para que essas pessoas sejam os artífices que vão construir novos vasos de muitas famílias e muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil, no mundo, que estão agora em cacos e precisam juntar peças e precisam juntar o pouco que restou, o que restou, para eles continuarem ainda na jornada com alegria, com qualidade de vida e dizendo: eu tenho em Deus a minha força, eu tenho nos braços que Deus estende para me suportar, ou seja, que somos cada um de nós, né? Nós somos a expressão do amor de Deus, capaz de fazer essa restauração. Eu acho que o mundo precisa de pessoas que trabalhem nesse processo de juntar cacos, porque eles estão espalhados.
Amém. Obrigado. Muito, muito obrigada, Fernando. Foi preciosa a sua participação e queremos vê-lo de novo outras vezes, se Deus quiser. Quero Obrigado. lembrá-los a todos de hoje à noite, aos que choram, no nosso YouTube Capelania na Saúde. Esteja lá conosco. Até hoje à noite, se Deus quiser. Fernando, muito obrigada. Deus abençoe você e a cada um de vocês também que estiveram conosco aqui hoje. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.